Bom dia, caríssimo irmão, caríssima irmã, seja muito bem-vindo ao programa Diário Espiritual. Queremos agradecer a sua audiência, a sua presença, que nessa manhã de terça-feira, dia 13 de fevereiro, que seja abençoada, que eu espero que você tenha acordado já no dia de hoje, louvando e glorificando a Deus, rezando ao Senhor, e que agora nesse momento vamos mais uma vez continuar glorificando a esse Deus, meditando a sua palavra e conhecendo a vida de mais um santo. Hoje, no Santo Evangelho, Jesus adverte os seus discípulos pelo fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus realmente traz uma realidade muito difícil para quem quer ser discípulo de Jesus. Então, prestemos atenção no Santo Evangelho de hoje. Mas agora, na primeira parte do nosso programa, vamos conhecer então esse breve relato da história e da vida de São Martinho, o jovem eremita. São Martiniano, o jovem eremita. Desde muito jovem, São Martiniano discerniu sua vocação à vida de eremita. Retirou-se a um lugar distante para entregar a vida de sacrifícios e de oração pela salvação das pessoas e também pela própria conversão. Sua fama foi se espalhando e muitos o procuravam para pedir conselhos e serem curados. Cheio do Espírito Santo, ele clamava ao Senhor e através dele Jesus curava os enfermos. Buscava a vontade de Deus dentro deste drama, de querer ser santo e ter a carnalidade sempre presente. Aconteceu que certa vez ele foi tentado por uma mulher muito sedutora e caiu em tentação. Os santos não foram homens e mulheres de aço, pelo contrário, ao tomar consciência daquele pecado, ele arrependeu-se, penitenciou-se, mergulhou seu coração na misericórdia de Deus e foi perdoado. Só há um pecado que Deus não perdoa, aquele do qual não somos capazes de nos arrepender. São Martiniano arrependeu-se e retomou o seu propósito. Ele foi um instrumento de evangelização, inclusive para aquela mulher, que arrependeu-se e entrou para a vida religiosa, consagrando-se ao Senhor. A história da vida de São Martiniano nos mostra que os santos também tinham pecados. O que os diferencia dos outros e os santifica é o arrependimento, a oração, a vigilância e a certeza da misericórdia divina. São Martiniano, rogai por nós. Como nós acabamos de ouvir nesse breve relato da história de São Martinho, percebemos que ele era um homem que vivia essa intimidade com Deus. Mas ele buscava intensamente a santidade. Mas com certeza, o inimigo de Deus, ele não se contenta em ver as pessoas buscar a santidade. E colocou uma mulher na vida de Martinho para o tentar. E ela fez de tudo e foi tentando até que Martinho não resistiu na vida de santidade e caiu em pecado com essa mulher. Mas depois que ele caiu em pecado, reconheceu, percebeu o erro que tinha cometido, voltou, se confessou, arrependeu amargamente daquilo que tinha feito. E depois desse momento, Martinho não cedeu mais às tentações. Viveu essa santidade na radicalidade na sua vida. Então que nós também possamos lutar para sempre viver essa vida na graça que o Senhor deseja que nós possamos lutar. Deus dá a graça a cada um de nós que nós tenhamos a força de lutar, que a gente não ceda ao pecado na primeira proposta que Ele faz a cada um de nós, mas que possamos fugir das ocasiões de pecado e nos refugiar em Deus, pois Ele é que é a força para realmente dar a força a cada um de nós para vencermos todo tipo de tentação. Que São Martinho então continue intercedendo a cada um de nós, principalmente aqueles que se veem tentados no pecado da carne, para que tenham a força de Deus para lutar contra esse pecado que muitas das vezes arrastam muitas almas para estar longe de Deus. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos nesse momento meditar a palavra de Deus. São Martinho com certeza tinha essa força dentro de si porque meditava a palavra de Deus. Ele fugiu das ocasiões de pecado, muitas das vezes, porque conhecia o projeto de Deus na sua vida. Por isso, vamos também nós meditarmos para conhecer a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo de 14 a 21.
Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Vós não lembrais quando repartir 5 pães para 5.000 pessoas, e quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Perguntou Jesus: e quando repartir 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. E Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos nesse momento meditar e refletir a palavra de Deus. No Evangelho de hoje nós vemos Jesus com os seus discípulos dentro da barca. E Jesus então começa a ensiná-los a falar a respeito do fermento dos fariseus. E os discípulos então começam a se preocupar pensando: foi porque nós não trouxemos pão que ele está falando isso. Mas Jesus conhece os seus corações. E ele fala, ele pede o exemplo dizendo: mas quando eu multipliquei os pães, quantos cestos? Numa ocasião foram 5.000 pessoas que foram alimentadas. Numa outra ocasião, 4.000 pessoas. E quantos cestos vocês recolheram? Foram muitos cestos. E ainda vocês não compreendem? Na verdade, Jesus está falando do fermento dos fariseus, que é orgulho, autossuficiência, a prepotência. Ou seja, ter o coração fechado para não reconhecer a ação de Jesus nas nossas vidas. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, esse é o fermento que o inimigo quer colocar na massa que somos cada um de nós para não vivermos o amor de Deus. Ou seja, ele coloca muitas das vezes essa proposta de vivermos a soberba, de viver isolados, de ter essa autossuficiência, de não depender de Deus e também nem dos irmãos e das irmãs. E isso, com certeza, vai nos tornando afastados desta realidade. Jesus quer de nós um coração palpitante. Jesus quer um coração de nós que possa sentir a proximidade dos irmãos e poder ajudar. E principalmente, reconhecer Jesus na sua palavra e na Eucaristia. Quantas e quantas pessoas participam de uma celebração eucarística e não conseguem enxergar essa presença de Jesus ali? Porque com certeza ainda tem um resquício desse fermento dos fariseus, um coração fechado. Que nós nos deixemos tocar por Jesus, deixemos nos tocar pelo Espírito Santo, para que assim possamos cada vez mais entrar nessa dinâmica da salvação, do amor de Deus, que deixemos nos tocar por Ele. E tocados por Jesus, com certeza, nós vamos construir um mundo cada vez melhor, um mundo cada vez mais humano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, vamos nesse momento do nosso programa invocar e rezar essa oração de consagração a Santa Rita, para que ela interceda a Deus por nós, para que nós não caiamos nessa armadilha da incredulidade, de ter um coração fechado, mas que, com a intercessão dela, possamos reconhecer cada vez mais Jesus presente na história de cada um de nós. Rezemos com fé. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei,
Defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h50, terço com as mulheres na Igreja Matriz. Às 19h30, Santa Missa. E logo após, terço com os homens. Amanhã, quarta-feira de cinzas, Santa Missa às 7h da manhã, com distribuição de cinzas e abertura da campanha da fraternidade. E às 19h30, celebração e distribuição das cinzas. No dia 16, sexta-feira, às 19h, inicia-se a Via Sacra saindo da Matriz. E às 19h30, palestra sobre a campanha da fraternidade no Centro de Catequese. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, chegou o momento de nós darmos a bênção aqui no nosso programa, mas antes quero fazer um pequeno lembrete. Amanhã é quarta-feira de cinzas, é dia de abstinência e também dia de jejum. Então que nós possamos praticar o jejum, possamos praticar a abstinência e também vivendo bem esse período de quaresma para preparar no nosso coração, o nosso espírito para celebrar com muita alegria a Páscoa do Senhor. Então vamos dar a bênção para que possamos começar com o pé direito a nossa quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.